Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem? Então eu vou começar aqui a sexta semana com vocês. Agora eu vou começar a gravar só as aulas pelo YouTube, porque a internet aqui no distrito é meio ruim e eu não consigo ter aula com vocês no Meet, tá? Então, mas mesmo assim eu estou no WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida, ou queira até enviar o PET pelo WhatsApp ou o Google Sala de Aula, daí vocês ficam à vontade. No caso aqui tem esse canal que chama Descomplica o PET, tá? Aqui, para vocês terem acesso aos vídeos do sétimo ano, é só clicar aqui em playlist. Daí vai aparecer para vocês a playlist de todos os anos. Vocês procuram aqui o sétimo ano, vê a playlist completa. Então já tem aqui, ó, primeira semana segunda semana parte 2, terceira, quarta, quinta e essa aqui que eu vou resolver hoje, tá? Então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa sobre os pets, sobre algum exercício, qualquer coisa assim, é só entrar em contato comigo no WhatsApp. Então vamos lá. Então aqui é a semana 6, Organização do Poder e as Dinâmicas do Mundo Colonial Americano. Objetivo aqui, os objetos de conhecimento. A conquista da América e as formas de organização política dos indígenas europeus, conflitos, dominação e conciliação. Então a gente vai estudar um pouco sobre o período que a gente chama período colonial, tá? Colonial do Brasil. Aqui, habilidade. É mais para os professores verem como que vocês estão conseguindo absorver e refletir a matéria, né? Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para populações ameríndias e identificar formas de resistência, com destaque para a ação dos distintos grupos indígenas que povoam Minas Gerais e o Brasil. Então, como a gente mora em Minas, né? Então a gente vai dar mais o foco aqui em Minas Gerais, tá? Então a gente vai falar também, ou se o texto não trabalhar, eu vou falar um pouco sobre o bandeirantismo. Bandeirantismo. O que é bandeirantismo? São as pessoas que saíram da Bahia e da região ali de São Paulo e conseguiram encontrar ouro no interior de Minas, tá? Conteúdos relacionados: organização das sociedades americanas e a época da conquista, o encontro entre dois mundos, relação e conflitos culturais, primeiras formas de exploração e organização do trabalho, consequências da conquista para os povos nativos da América, as diferentes formas de resistência dos colonizados, os impactos para os indígenas da dominação portuguesa no território que hoje forma o Brasil. Interdisciplinaridade aqui, que são outras disciplinas que pode ser que vocês vejam, né? Matemática, geografia e ensino religioso. Então vamos lá. Revoltas coloniais. Vou para a apresentação aqui, ó. No período colonial brasileiro, conhecido também como América Portuguesa, diversos conflitos surgiram, principalmente na região Nordeste e Sudeste. Em maneira geral, esses conflitos eram contra o domínio dos portugueses sobre os colonos, aumentando impostos ou controlando a saída de mercadorias. Abordaremos alguns desses conflitos. Então a gente vai estudar os conflitos em si, tá? Então são conflitos que ocorreram no Brasil colonial, né? Então ele vai citar as datas também, no primeiro século da colonização, que o Brasil, os portugueses chegaram aqui em 1500. Então, quando começou a povoar mesmo o Brasil de europeus, começaram alguns conflitos, tá? Então, a revolta dos Beckman, que foi lá no Maranhão em 1684. Com a União Ibérica, junção das coroas portuguesa e espanhola em 1580 a 1640, toda a América passou a ser governada pelos espanhóis e nesse contexto foi criada a capitania do Maranhão e Grã-Pará. A região possuía um comércio muito tímido, focado principalmente em drogas do sertão, especiarias como canela, alecrim e anil. Então as drogas do sertão, como o nome não diz, né, não é uma droga, é sim temperos, né, que a gente chama de especiarias, e alguns produtos também para tingir tecidos, como anil. E o trabalho era feito por índios escravizados. Em 1680, a administração colonial determinou que todo o comércio de São Luís, que é a capital do Maranhão, fosse feito somente pela Companhia de Comércio do Maranhão, monopólio conhecido como estanco. Então o que acontece? Toda a parte de transporte, né, teria que ser feita por essa companhia. A revolta se inicia devido a 3 fatores. Então isso aqui é importante, ó. O primeiro é a insatisfação com o monopólio da Companhia de Comércio Maranhão. Então a primeira coisa aqui é que eles não queriam essa companhia fazendo transporte. A segunda foi a proibição do uso da mão de obra escravizada indígena. Então eles proibiram deles usarem indígenas como mão de obra. E a terceira foi o fato do governador da região, Francisco de Sá e Menezes,
morar em Belém em vez de São Luís. Então, o administrador ali da região, ele não residia lá. Então, ele residia lá em Belém, que é no Pará, né, hoje em dia. Um grupo de homens bons, políticos e pequenos proprietários de terra, liderados por Manuel Beckmann, invadiu a casa de Estampo e propôs retirar o governador do poder. Entretanto, nem todos aderiram ao movimento. E em 1895, Manuel Beckmann foi condenado à forca pela participação da revolta. Outros líderes também foram punidos. Então, o que aconteceu com a revolta? Eles foram presos e punidos, tá? Então, aconteceu que acabou que eles não conseguiram os propósitos deles. Guerra dos Emboabas, essa foi em Minas Gerais, ó, 1707, no comecinho ali do ciclo do ouro, tá? Aqui essa região nossa, de Monsenhor, Águas Claras e Ouro Preto, Mariana e tudo mais, é uma região aurífera, tá? Então o que é a região aurífera? Onde tem ouro. Então, obviamente, onde tem ouro tem conflito. Até hoje tem conflito, imagina naquela época. Então as pessoas descobriam novas minas de ouro, ou no leito dos rios e tudo mais, e gerava conflito porque as pessoas queriam se enriquecer, né? Então a ganância do homem faz com que gere conflito. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais pelos bandeirantes paulistas, gerou um certo alvoroço entre os colonos de outras partes da América Portuguesa e de Portugal. Centenas de imigrantes começaram a vir para o território mineiro em busca do metal precioso. Essas pessoas recebiam o nome de emboabas pelos bandeirantes por causa das botas que usavam, que se assemelhavam a uma ave com o mesmo nome. Então vamos ver o que é um emboaba aqui, ó. Emboaba. Ave. Aí, ó, essa avezinha aí, ó. Essa avezinha. Emboaba. Agora, o que essa bota parecia? Apesar que, se você for ver bem, parece uma botinha, né? Isso aqui. Então, vamos lá. Pelos bandeirantes por causa das botas que usava, que se assemelhava a uma ave com o mesmo nome. O conflito se formou porque os paulistas queriam ser os únicos a explorar a região das minas. Mas a corte portuguesa não deu esse monopólio a eles e os emboabas acabaram disputando os territórios com eles. Liderados por Manuel Nunes Viana, os emboabas armaram uma emboscada em um local chamado Capão, próximo à cidade de Tiradentes. Rendem e executam os paulistas no episódio chamado de Capão da Traição. Vários paulistas conseguem fugir e migram para a região do Mato Grosso e Goiás, onde também encontram ouro. Então o que acontece? Os bandeirantes que descobriram a região onde tem ouro aqui em Minas Gerais, eles foram expulsos pelos emboabas, tá? Que eram pessoas vindas de fora que queriam explorar o ouro também, tá? Então eles acabaram saindo dessa região e encontrando ouro em outros lugares, né? Como Goiás e Mato Grosso. A Guerra dos Mascates, ó, em 1710, Pernambuco. Pode ver que elas são bem próximas as datas, tá? Porque é o início ali, mais ou menos, do ciclo do ouro. Então, várias pessoas começaram a vir para cá, né? Entre os anos 1630 e 1654, os holandeses invadiram e governaram a região de Pernambuco. Durante boa parte desse período, a região teve Maurício de Nassau como líder. Em seu governo, ele mudou-se para Recife e modernizou a cidade, ampliando as liberdades para os cidadãos de Pernambuco. Entretanto, antes da chegada dos holandeses, a principal cidade pernambucana era Olinda, considerado o polo produtor. Com a saída dos holandeses de Pernambuco, a tensão entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife aumentou, pois a Holanda colonizou as Antilhas, América Central, e passou a produzir o açúcar de maior qualidade que os holandeses, gerando uma crise na produção açucareira no Brasil. Esses senhores de engenho precisavam pedir dinheiro emprestado para portugueses para manter suas produções. Para piorar, a Câmara Municipal de Olinda decide aumentar os impostos, afetando também Recife, que estava sob controle da cidade vizinha. Os comerciantes recifenses, apelidados de mascates, conseguiram elevar a condição de Recife à vila e assim ter a própria Câmara Municipal. A medida desagradou Olinda, que ficaria sem os impostos de Recife, e a definição das fronteiras entre as duas cidades deu início ao conflito. Em 1710, os latifundiários olindenses invadiram Recife, mas semanas depois os recifenses conquistaram a cidade
apoiados pelas outras capitanias. O rei nomeia Félix José de Mendonça como novo governador de Pernambuco, que decide transferir a sede do governo a cada 6 meses para uma das cidades, sempre alternando. Então, o que acontece? Acabou que Recife e Olinda eram 2 cidades importantes, né? E acabaram entrando em conflito devido aos altos impostos, o preço do açúcar ter aumentado, né? Aumentado não, na verdade os holandeses conseguiram produzir um açúcar melhor, de mais qualidade, e os fazendeiros, no caso os agricultores que tinham grandes fazendas, não conseguiam competir com o açúcar dos holandeses, né? Que eles estavam produzindo mais próximo, se for ver bem, também da Europa, que é na parte do Caribe. Pra quem não sabe onde é o Caribe, acho que vai aparecer, deixa eu ver aqui, mapa. O Caribe é aqui, ó, na América Central, tá? Aqui na América Central. Não sei se essa imagem é melhor, mas é onde tem Cuba, Antilhas, Haiti, República Dominicana, Bahamas, Honduras, Nicarágua e tudo mais. Então é o meiozinho ali da América. Revolta Felipe dos Santos, a revolta da Vila Rica, 1720, também em Ouro Preto. Ó. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, o território passou a sofrer com o controle da coroa portuguesa sobre a extração do metal. Para isso foram criadas as casas de fundição, local onde os garimpeiros deveriam levar o ouro em pó, que era derretido e transformado em barra, retirando dessa maneira o quinto, imposto cobrado e que retirava a 1/5, né, do ouro extraído, que é 20% daquilo que você tinha. Se tinha 1 kg de ouro, você ia dar 200 gramas e ficar com 800. Essa cobrança e outras formas de controle deixavam a população insatisfeita. O governador da época, o conde de Assumar, passou a levar suas tropas para verificar suspeitas de contrabando. Um grupo de comerciantes mineiros liderados por Felipe dos Santos atacou a residência do ouvidor Mor, autoridade responsável pela justiça. Em uma dessas verificações, entretanto, as tropas portuguesas contiveram o levante de Felipe dos Santos, foi condenado à forca e ao esquartejamento. Isso aqui foi a mesma sentença de Tiradentes, tá? Ele foi considerado um crime de lesa majestade, tá? O que é um crime de lesa majestade? Lesa majestade. É um crime contra Portugal, tá? Então, você desviar ouro, que seriam os impostos que o rei de Portugal queria pegar, né? Isso lesava a majestade. Lesa majestade seria o quê? Você passar a perna, digamos assim, na realeza portuguesa. Então, vamos para as atividades aqui. Ó. Explica a relação entre a União Ibérica e a Revolta de Becket. Então, o que acontece? Com a União Ibérica, aqui, ó, essa revolta aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Toda a América passou a ser governada pelos espanhóis e nesse contexto foi criada a capitania de Maranhão e Grã-Pará. A região possuía um comércio muito tímido, focado principalmente em drogas e sertão. E o trabalho era feito por índios escravizados. A administração colonial determinou que todo o comércio São Luís fosse feito somente pela Companhia de Comércio do Maranhão, monopólio conhecido como estanco. Então, o que acontece? Explica a relação entre a União Ibérica e a Revolta de Becket. O que acontece é o seguinte, quando o Portugal e a Espanha se juntam, a Espanha já estava retirando ouro da América Central, que tinha muito ouro, muito ouro. Então, quando eles tiveram contato com os astecas e com os incas, por exemplo, com os maias, astecas e os maias já não existiam na época da colonização espanhola. Mas esses outros duas civilizações, eles já tinham tecnologia para fundição de ouro e tudo mais. Então eles faziam máscaras, faziam utensílios de metais e tudo mais. Obviamente não como os europeus, né? Mas eles já tinham técnicas de fundição. Então o que acontece? Quando eles pegaram o Brasil ali, na união dos 2 países, eles não tinham muito o que tirar do Brasil, entre aspas, né? Porque não tinham ouro, eles estavam atrás de ouro. Então, acabou que eles deixaram um pouco de lado. E isso fez com que vários outros países invadissem o Brasil, como é o exemplo da Holanda, né? Que a Holanda invadiu o Nordeste. Então, qual que é a relação da União Ibérica e a Revolta de Becket? A relação se dá devido à Espanha interferir na parte produtiva e de transportes
do estado do Maranhão. Certo? Então é mais ou menos, resumindo, bem resumidinho, é mais ou menos isso, tá? Então aqui, ó, a parte aqui que eles fizeram União Ibérica, então criaram a Companhia de Comércio, daí foi a proibição de escravos indígenas, foi o fato também de aumentar o monopólio aqui, só a Companhia de Comércio do Maranhão poderia transportar, e que também o governador da região não morava nem em São Luís, né, que é a capital do Maranhão, ele morava em Belém. Então isso deixou o povo bem satisfeito. A relação que se dá, né, para interferir parte produtiva, né, e a de transporte do estado do Maranhão. Produtiva que é no sentido de empregar a mão de obra escrava, né. Por que os paulistas e emboabas entraram em conflito na Guerra dos Emboabas? Pois eles estavam disputando as minas de ouro recém-descobertas em Minas Gerais. Então foi uma disputa que foi entre os bandeirantes e as pessoas que chegaram depois, né? Dos bandeirantes. Então eles estavam disputando ali quem que poderia extrair o ouro. 3. A Guerra dos Mascates envolveu um conflito entre duas cidades de Pernambuco. Identifique quais eram as cidades e por que eles estavam em conflito. Então a gente tem Olinda e Recife, tá? Então eram as duas cidades. E por que eles entraram em conflito? Porque uma queria ser independente da outra. Então, aqui, ó, só voltar no textinho ali, ó. Aqui, ó, Guerra dos Mascates em Pernambuco, ó. Cadê aqui? Deixa eu falar aqui, ó. Para piorar, a Câmara Municipal de Olinda decide aumentar os impostos, afetando também Recife, que estava sob controle da cidade vizinha. Então, uma queria ser independente da outra. A medida que desagradava Olinda, que ficava sem os impostos de Recife. Então, Recife, ele separou de Olinda. Então, aqui, ó. Porque elas estavam em conflito? Pois... Ai, apagou tudo aqui. Pois, no caso Olinda, tinha o monopólio dos impostos sobre Recife. Mas a cidade elevou-se. Vou colocar isso aqui para cima, para arrastar isso aqui, ó. Elevou-se a vila, não devendo mais impostos para Olinda. Então o conflito foi basicamente o quê? As duas cidades, elas eram rivais, né? Porque uma pegava os impostos da outra, e acabou que Recife foi levada à vila, então ela já tinha a câmara dela e ela não precisava mais pagar impostos para a cidade vizinha. Então isso foi uma das coisas que desagradou bastante. Sem contar que Olinda aumentou os impostos para Recife. E acabou que uma cidade invadiu a outra e tudo mais. 4. Revolta Felipe dos Santos ocorreu devido a uma insatisfação com a coroa portuguesa. Explique qual era essa insatisfação. Então a insatisfação aqui, ó. Cadê aqui, ó? Foi por causa dos impostos, tá? Então, essa revolta ocorreu devido aos impostos cobrados sobre o ouro retirado das minas. Esse imposto chama o quinto, né? Você pode representar assim, que é um quinto, né? Ou quinto mesmo, tá? Quinto. E o que era o quinto? Era
20% daquilo que você produziu. De tudo aquilo que você produziu, você teria que pagar o quinto. As revoltas citadas no texto têm diversas conexões. Estabeleça uma conexão de pelo menos 2 das 4 revoltas. Bom, a primeira conexão que a gente pode fazer é que todos falam sobre impostos, né? Então, uma das conexões das revoltas, uma das conexões relatadas nas revoltas foram os impostos cobrados. Então, os impostos cobrados. Também outra coisa, a interferência de outros lugares, tá? Ou as disputas entre dois interesses, tá? Por exemplo, os emboabas com os bandeirantes, Olinda, Recife, a população que estava extraindo ouro e os portugueses. Então, foram revoltas que tiveram duas partes em conflito. Então, normalmente eram duas partes em conflito, tá? E é isso aí. Isso aí já termina a sexta semana. Certinho, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas sobre esses exercícios, ou sobre os exercícios também que das semanas anteriores que eu já fiz, é só falar comigo também, beleza? Boa semana pra vocês aí.